Olá, sejam bem-vindos. Esse é meu novo cujo título é Me Conta a Sua História, com terapia, vinho e prosa. Eu imaginei para esse quadro aproximar as pessoas das histórias que eu ouço aqui dentro do consultório. E é com muita honra que eu trouxe uma pessoa para falar sobre a história dela, que é a Arlete Lima, né, que é minha amiga, uma profissional exemplar, psicóloga, neuropsicóloga, e que eu tive a honra de estar com você em alguns momentos da sua vida. Né? Então, Arlete, seja bem-vinda. Né? Obrigada por estar aqui. E eu queria que você falasse um pouquinho de você. Então, falar sobre mim, né? Primeiramente, eu queria te agradecer por essa oportunidade, né? Eu acho que fazer parte de um projeto de alguém que eu admiro tanto é mais uma honra, né? E uma satisfação gigante. Mas eu sei que nós somos meio do improviso. Totalmente. Eu não sou muito, né, de programar muito as coisas, mas eu conheço a Liliane profissional, que eu admiro muito, né? Eu conheço um pouco da Liliane mulher, a Liliane amiga, a Liliane família. E eu acho que por ser esse primeiro momento, que é o início, né, de muitas outras possibilidades desse seu projeto, eu acho que nós deveríamos de inverter um pouco. Eu acho que eu gostaria de compartilhar com as pessoas quem é a Liliane, né? Então, primeiramente eu gostaria de saber quem é você, quem é a Liliane, porque a Liliane escolheu a psicologia, para que depois talvez eu pudesse falar um pouco de mim. Pegar de surpresa, então, já que me conta a sua história, vinho, terapia e prosa, eu vou ter que tomar você me pegou, né? Mas a sua história, ela é interessante. Então, acho que a gente pode começar com a sua, né? Então, eu não escolhi a psicologia me escolheu. Quando eu digo isso, Arlete, eu digo até com uma certa inocência. Um vizinho meu, se chama Alex, passou na faculdade, eu devia ter uns 8, 10 anos, e ele tinha passado para fazer psicologia. E eu achei o nome bonito. E ali a psicologia me escolheu. Eu entrei na faculdade sem saber com exatidão o que um psicólogo fazia. Uhum. Só porque eu tinha achado um nome bonito. Só porque a minha criança achou o nome bonito. Então, a partir dali, eu sempre dizia que queria ser psicóloga. Mas era um sonho, era uma coisa muito longe, porque não haviam condições, né, financeiras, nem se fala, mas não havia condições emocionais, não havia condições de conhecimento. Né? Então, tudo parecia muito longe, e foi muito longe por muito tempo. Para você ter uma ideia, eu comecei a fazer o curso de psicologia, eu já tinha 25 anos. Aos 25 anos, eu entrei ainda na psicologia sem saber exatamente o que eu faria. Né? A psicologia me escolheu e eu escolhi ser psicóloga quando eu li uma epígrafe e que falava assim: você chama de violentas as águas que tudo leva. Eu chamo de violentas as margens que as aprisionam. Então, nesse movimento de água e de margem, eu decidi que eu não queria mais ser margeada. Eu queria romper. Uhum. Nesse momento, eu escolhi me tornar psicóloga. E quando você decidiu também ser escritora? Porque tem esse lado, Liliane, escritora.
Como que isso veio? O que que isso trouxe, né, e que acrescentou na psicologia também? Porque, na verdade, eu estou me lembrando aqui que eu comecei a ter um pouco mais de contato do seu trabalho, né? Antes eu era paciente, né? E depois eu lembro que eu fui no lançamento do seu livro, lá na Lagoa Formosa. E foi naquele momento que eu recebi um autógrafo. Um autógrafo de alguém que ali na frente iria me inspirar. Gotas de Alma? Gotas de Alma, eu não acredito que você estava lá. Eu trouxe o meu livro, eu tenho a prova do seu autógrafo. Eu não lembro, desculpa. Então, ser escritora. A escrita me encanta. Poder me expressar dessa forma me encanta. Gotas de Almas é meu terceiro livro, Arlete. E ele foi uma conclusão junto com a conclusão 2009, junto com o término do curso. E eu comecei de uma forma muito engraçada, porque no meu primeiro atendimento, quando a gente foi fazer supervisão, né, eu lembro que eu fiquei muito tocada com a história da minha paciente. Era o meu primeiro atendimento, totalmente inocente nessa área. E a minha supervisora falou que eu não servia para ser psicóloga, porque eu não sabia me expressar. Então, quando ela disse isso, em mim surgiu uma necessidade muito grande de conseguir me expressar. E aí eu escrevi meu primeiro livro, que é A Beleza Simples de Ser. E foi um livro que eu escrevi em 15 dias. Uau! E foi algo, né, um livro totalmente artesanal, muito realmente, né, da falta de conhecimento mesmo, né? E foi quando eu pude dizer para minha supervisora que daquele jeito eu me expressava. Que eu sabia me expressar. Eu só não sabia me expressar da forma como ela gostaria. Uhum. E o segundo livro, que é o Marco de Maria, veio porque eu pensei assim, eu escrevi um, mas foi no desafio. Será que eu consigo escrever outro? Uhum. E aí escrevi o Marco de Maria, que fala de encontros, porque eu comecei a perceber na psicologia, na sala de aula, com o apoio dos meus professores, com o apoio dos meus colegas, a urgência do encontro. Arlete, encontrar é importante demais. A gente encontrar o outro, encontrar a gente, é uma dádiva. Porque todos os meus encontros foram transformadores. Esse aqui é um encontro transformador. Você disse que foi minha paciente, né? E a grandeza disso, de você se entregar, né? Porque todo mundo que faz terapia, de alguma forma, chega e se desnuda na frente do terapeuta. Sim. E ele fala para você, mesmo sem dizer, eu tô nu, então, por favor, me examina, porque eu não sei te dizer exatamente onde está doendo, como está doendo. Então, quando você fala que foi minha paciente, eu me sinto extremamente honrada, porque em algum momento nós olhamos para a sua dor juntas. Teve um encontro. Tivemos um encontro. Estamos tendo outro encontro. Sim. Outros encontros virão, e todos eles, né, na perspectiva de transformação. Sim. Né? O Gotas de Alma veio porque a psicologia me transformou. Quando eu percebi que tudo tinha mudado, embora eu não tivesse saído do lugar, só minha mente que tinha se expandido, e se expandido para além de algo que eu entendi como transcendente, porque não havia nenhuma condição para mim. E a condição aconteceu. A condição aconteceu porque eu escolhi acontecer. Então, em 2009, eu escrevi Gotas de Alma, que é um arcabouço de tudo que eu aprendi. Uhum. Então, Gotas de Alma vai falar, para você ter ideia, de um pássaro que não sabe voar. Sim. Eu aprendi muito com ele. Pois é. E aí ele vai entender que ter asas não é suficiente, o suficiente é o desejo. Sim. Então, essa forma, eu acho que de conseguir hoje estar aqui, estar com você e falar sobre isso, porque eu ainda fico um pouco constrangida, porque eu não sei se eu sei escrever,
Mas eu sei que eu sei viver algumas coisas e que foi sendo aprendido. E quando você fala, né, que você não tinha condições, o que que isso significa? O que que é não ter essas condições? Quais eram, assim, os seus medos, né? Porque eu também, na minha trajetória, eu tive e tenho muitos medos ainda, né? Então, quais eram os seus medos? Arlete, eu nasci pobre. E eu preciso que vocês e você entenda que a pobreza ela não é financeira apenas. Eu tinha essa pobreza também, né? Dentro das condições dos meus pais, eles sempre me ofereceram o melhor, né? Mas o melhor deles não supria as minhas necessidades. Então eu nasci pobre de conhecimento, eu nasci pobre de cultura, eu nasci pobre de desejo. E é uma das piores pobrezas que existe. É você não desejar nada. Eu nasci com essa pobreza. E é uma pobreza que ela te consome porque é uma pobreza do conformismo. Aceite quem você nasceu para isso, né? Não queira mais do que isso. Essa é a nossa condição. Então, nascer pobre foi muito prejudicial, mas, no entanto, pode ter sido isso que alavancou essa minha necessidade de não querer mais ser pobre. De querer, pelo menos, desejar. De querer olhar para mim, em algum momento, ter orgulho da pessoa que eu era. Isso eu não aprendi em casa. Isso eu aprendi na vida. Isso a psicologia me ensinou. E isso eu quero entender que eu consegui passar, né? Espero, inclusive, para você, que a gente não precisa ser pobre o tempo inteiro. A nossa escassez, ela não precisa deixar a gente morrer de fome. Ela pode ser um impulso para você buscar comida, para você buscar desejo. Então, nascer pobre foi, ainda que uma situação adversa, talvez tenha sido o que me impulsionou. O que me mostrou que, mesmo pobre, eu podia desejar. E o desejo me traz a riqueza. Hoje eu acho que eu sou rica. Não financeiramente, mas do que se pode ter de valor. De muitos desejos. De muitos desejos. Isso aqui, agora, é um desejo. Uhum. Foi sonhado. Desejado. Muito. Vou tomar um pouquinho. Eu também vou. Arlete, ser paciente é o quê? Uau, ser paciente. Acho que a gente pode interpretar de várias formas, né? Hoje, talvez eu deseje muito ser paciente, mas paciente no sentido do autocontrole, no sentido de entender as diversidades e não querer as respostas imediatas. Ou talvez a resposta que eu projete no outro, né? Ou nas expectativas que o outro coloca, enfim. Eu vejo hoje o mundo com muita falta, né? Da paciência. Mas o ser paciente, no sentido de não agir, não desejar, eu acho que faz com que a pessoa vá se limitando, vá se anulando, né? Quando eu me coloco numa condição de adoecimento, né? Porque o ser paciente também, ele tem esse olhar do adoecimento, né? Do não fazer nada, do eu, né, tô aqui, tô debilitado e alguém vem e cuida de mim. E em vários momentos, né, na nossa prática, talvez o maior desafio é tirar a pessoa que nos procura desse lugar de ser paciente e ser o agente, né? E ser aquele ser que deseja, aquele ser que quer.
e que através do nosso trabalho, do nosso desejo de fazer a diferença também, do ser, né, psicólogo e fazer a psicologia, é tirar esse paciente desse lugar, essa pessoa desse lugar. Com paciência. Com paciência que, na verdade, o paciente precisa ser paciente. Sim. Né? Porque de paz. Tudo precisa de tempo também. Sim, porque o tempo ele tem ele por ele mesmo já é uma condição, né, de cura, né? O nosso trabalho também é usar esse tempo de uma forma que seja minimamente possível, porque quando está doendo, a ideia da gente é que o tempo não passa. Porque por muitas vezes as pessoas falam, né? Dizem que o tempo cura. Sim. Né? Mas enquanto isso não passa, né, eu não consigo pensar em tempo. Eu não consigo pensar, por vezes, daqui a alguns anos eu vou ter uma ótima história para contar. Enquanto está doendo, essa percepção ela não é possível. Né? Então, aquela frase, né, acho que é do Carlos Drummond, que fala, às vezes sara hoje, às vezes sara amanhã, às vezes não sara nunca. Porque a gente precisa também internalizar o nosso próprio tempo. Sim, e o que eu vejo também é nessa questão, né, de as pessoas falarem o tempo cura tudo, né? O tempo cura tudo o quê? O tamanho da minha ferida, da minha dor, qual é esse tempo que vai ser necessário para que essa ferida seja curada? Né? Então, se eu não for um agente também nesse tempo, eu não vou conseguir fazer isso. Porque aí o tempo vai passar. O tempo está passando, não tem o controle dele. Está passando agora. Ele está aqui, ele está acontecendo. Então, qual que é, né, o meu papel? O que eu estou fazendo com o meu tempo para curar a minha dor? E talvez eu acho que isso seja o mais bonito da psicologia. Né? É você conseguir fazer com que a pessoa que te procura ela consiga entender. O tempo cura, mas eu preciso ser o agente desse tempo. Conseguir, de alguma forma, administrar esse tempo, lidar com esse tempo. E esperar esse tempo também. Arlete, na sua trajetória, em que você é paciente, e depois você, né, é a profissional, o que você percebe? Liliane, enquanto paciente, eu... Minha? Sua. Enquanto paciente sua, né? Eu me via numa condição de limitação, né? Quando eu cheguei para você, né, no seu consultório, eu também não entendia, né? O tamanho e a grandeza que era essa profissão. E eu estava totalmente adoecida, eu estava totalmente machucada e eu tinha dores e cicatrizes e feridas que eu não sabia quais eram elas, o que tinha causado ou quem havia me causado. E eu cheguei ali porque eu precisava lidar com aquela dor, eu precisava acabar com ela. E você me fez entender que para que eu pudesse curar a minha dor, primeiro eu precisava de aceitá-la. Eu precisava de ver a condição que eu estava. E o quanto eu ainda estaria disposta a permanecer naquela dor. Um dia você me falou uma frase que foi extremamente significativa. Você me disse, por mais quanto tempo você vai ficar ajoelhada? E o ajoelhar era no sentido de me curvar,
de não me permitir, de eu não achar que eu poderia ser, que eu poderia sonhar, que eu podia desejar. Porque não tinha desejo. Era tolhido. E quando eu percebi que eu não precisava mais ficar ajoelhada, mesmo machucada, mas que eu poderia caminhar e me curar no meu tempo e fazer o meu caminho de uma forma diferente, a psicologia começou a fazer muito sentido para mim. E aí eu já era aluna. E aí, enquanto paciente e aluna da psicologia, eu desejava ser psicóloga. Eu me encontrei. Eu tinha certeza que era aquilo ali que eu queria, né? E foi acontecendo. Tenho aprendido muito. Hoje, evoluí muito, né? De paciente eu me tornei amiga. De paciente eu me tornei uma convidada. Veja só. Então, isso é evolução. Isso é desejo. Isso é vencer as dores diárias, né? Isso é possibilidade. Então, eu estou me construindo todo dia e saber que esse encontro está acontecendo é porque houve, né, vontade, houve possibilidades que através da psicologia, através do seu trabalho, dos seus atendimentos, eu consegui perceber isso, né? Quando você fala, né, dessa possibilidade, né, de uma amizade, eu acho que as pessoas precisam entender que um atendimento nunca é um atendimento e que um paciente nunca é só um paciente, né? Eu costumo brincar que eu tenho muita sorte, né? E eu não sei o nome que deveria se dar, mas as pessoas gostam muito dessa fala, né? Você tem sorte. E eu tenho mesmo. Porque quando eu encontro pessoas como você, que de alguma forma fala da dimensão que eu estive, né? Porque a gente, enquanto profissional, nem sempre a gente tem consciência, né? Porque a gente está ali, né? Junto, mas a gente não sabe o alcance. Exato. E não sabendo o alcance, por vezes, a gente acaba se limitando, achando que é só uma relação de que você vem e eu te atendo, e que você sai pela porta e vai. Não. Fica algo de você em mim, né? E de você ficou muito em mim, né? Porque talvez a gente estivesse presa, né? Também embora em gaiola diferentes, né? Estávamos presas, né? E isso transcendeu, né? Porque eu acompanhei seu trabalho. Eu tive a oportunidade de estar com você na sua trajetória, né, de estudante. Então, esse encontro transcendeu. Hoje você é psicóloga, né? Eu sou psicóloga. E estamos aqui nessa conversa, né, que transcende para além da psicologia. Uhum. Então, eu queria que você me dissesse com toda sinceridade, qual que é o ponto alto? Qual foi o ponto alto da terapia? Em que momento eu te alcancei, mesmo que eu não tenha percebido? No momento que você acreditou em mim. No momento que você me fez perceber que eu não precisava desistir de mim, que ainda tinha possibilidades e que eu não precisava ficar naquele lugar que eu estava. Então, foi aí. E tamanha foi a sua generosidade comigo e o que me fez, né, realmente acreditar que era possível. Fazem 10 anos esse ano
que eu, né, me tornei psicóloga, apaixonada pelo que eu faço, muito inspirada em você. Mas tamanha foi a sua generosidade, Liliane, que quando eu me formei, o meu desejo era tanto de atuar, né, de ir para a prática, e eu tinha 3 pacientes de estágio, né, do meu estágio profissionalizante, e o meu professor na época, né, meu orientador, falou para mim que eu poderia dar continuidade aos atendimentos da clínica escola, né? E eu conversei com as minhas pacientes, né, adolescentes, que é o público que eu atendo, que eu amo, crianças, pais, enfim. E naquele medo, né, naquela insegurança, nossa, será que ela vai querer, né? Porque eu não tinha um lugar para eu começar a atender. E um dia, né, na terapia ainda com você, eu coloquei o meu desejo, o quanto eu queria começar e que eu não queria perder a oportunidade de perder aquele vínculo, né? E nós iríamos entrar de férias em dezembro e depois a gente teria que entrar naquele protocolo todo para pedir o CRP e tal. E eu lembro que eu colei grau numa quarta-feira, se eu não me engano. Aí na sexta-feira eu fui lá na faculdade, peguei a declaração que eu tinha colado grau, fui em Uberlândia, tirei o meu CRP, no meu baile de formatura eu já estava com o meu CRP. Por quê? Porque você tinha falado para mim, Arlete, você pode atender na minha sala nos momentos que eu não estiver atendendo. E prova disso, eu tenho guardado aqui comigo, né, o recadinho que você me deixou há 10 anos, praticamente, quando eu não tinha sala ainda, eu não sabia onde eu iria começar, mas naquela sala onde que eu era paciente, eu me tornei psicóloga. E eu sentei no seu lugar. E eu acho que eu não sei dizer o sentimento que eu tive de sentar naquela cadeira. Porque eu olhava para você e meus olhos brilhavam, porque você era minha inspiração, né? E no que eu cheguei na sua sala, né, eu lembro que eu peguei a chave, tudo bonitinho, que eu abri a porta, tinha um recadinho assim: Arlete, seja bem-vinda. Sinta-se à vontade. Como hoje é sexta-feira, ao sair, deixe a porta da minha sala destrancada e a Orquídea agradece se puder levá-la para a cozinha para que ela possa respirar no fim de semana. Bom atendimento. Espere que esse lugar seja tão inspirador para você como é para mim. Qualquer dúvida, me ligue. Abraços, Liliane. Eu não me lembrava. Reconhece a sua letrinha? Então, o cuidado comigo, o cuidado com a orquídea, o cuidado com o acolhimento. Então, eu acho que nesse momento, quando você acreditou em mim, esse foi eu acho que o maior feito da minha vida que você conseguiu fazer foi esse. Foi fazer com que eu voltasse a acreditar em mim que seria possível. Arlete, por essa eu não esperava. A gente precisa de gente que acredita na gente. Quando eu estudava, eu lembro que na faculdade houve muitas pessoas que acreditaram em mim. E coisas que eu não tinha noção. Lembro de 2 amigas pagarem para mim, para eu ter uma supervisão com um determinado professor. E eu nunca dizia que eu não tinha dinheiro. Eu dizia que eu não queria fazer. Então, quando eu percebi aquele movimento, que eu nem sei se elas lembram, né?
Posso citar aqui, foi a Elia e a Nívia, né? Pagaram a supervisão para mim. Eu entendi uma coisa básica nessa vida, que a gente precisa de gente que acredita na gente. São essas pessoas que nos movem. E eu entendia que se eu conseguisse mostrar, né, que eu acredito, que se você me der a sua mão, eu vou segurar, porque eu dei a minha mão para algumas, e algumas pessoas seguraram. Então, o período de faculdade, ele foi essencial na minha vida, porque ele foi transformador. Foi quando eu deixei de ser pobre. Então, quando você me recorda uma coisa dessa, eu fico muito emocionada, porque o meu propósito, ele continua vivo. Eu continuo acreditando. Cada pessoa que entra aqui, né, é um universo de possibilidades que a maioria deles nem sabe. Então, acreditar por primeiro, alguém acreditou em mim. Então, eu espero que você esteja acreditando em muitas pessoas que chegam lá para você. Porque acreditar é tornar possível. Não necessariamente que seja sonhos que a gente vá realizar, mas a gente se movimenta, e no movimento não tem morte. O movimento, ele é vida, né? Então, esse movimento que você acabou de fazer, queria te agradecer, porque tem hora que a gente precisa ser lembrado das coisas que a gente é capaz. E que se eu te alcancei, eu te agradeço, porque você se deixou ser alcançado. Da mesma forma que eu acreditei em você, você também acreditou em mim, né? E quando a gente acredita, não tem jeito de dar errado, se é que as coisas realmente dão errado, né? Então, eu fico sempre pensando em tudo que a gente estuda, em tantas histórias que a gente ouve. A sua não é mais uma, é a sua história. E a sua história é extremamente importante, porque ela te constitui. A partir da sua história, tantas outras estão. Eu lembro de você me dizer certa vez que eu tinha te lembrado de uma coisa muito importante, eu não sei se você se lembra, que eu falei para você assim: Arlete, ainda dá tempo. Estamos aqui em tempo. Eu queria te perguntar, fez sentido? Deu tempo para você viver o que você achava que não tinha mais para viver? Tanto deu que eu acho que esse tempo está sendo pouco agora. Acreditar, né, Liliane? Porque eu acho que no momento que as pessoas procuram, né, a terapia, parece que nós estamos tão machucados que a gente se preocupa muito em entender a escuridão, né? O que me trouxe para aquela escuridão, o porquê que eu estou nesse sofrimento, o porquê que isso está acontecendo comigo. E nesse momento, se você não tivesse me estendido a mão, eu não teria tido a oportunidade de ver a luz e de aproveitar essa luz, onde o adoecimento, as dores, coloca a gente nessa condição de querer entender a parte sombria e de não enxergar a luz. E aí, a partir do momento que eu enxerguei a luz, tudo passou a ter tempo. Tudo está dando tempo. Porque o desejo é muito. Então, talvez o tempo agora é que esteja pouco, é que esteja curto. Porque eu quero viver muitas coisas. Muitas coisas no sentido de intensidade, de sentido, de significado. Não de ter muitas coisas. Hoje, eu me preocupo muito com o sentido que as coisas estão fazendo para mim. E isso é muito bom.
Um dia também você me falou, né, que o voo é solitário. Mas quando se aprende a voar, o céu é o limite. Então, existe a diferença de estar solitário e estar sozinha, né? Hoje, em alguns momentos, eu gosto de estar sozinha. Eu gosto de estar sozinha na minha casa, eu gosto de estar sozinha lendo um livro, fazendo, né, as minhas coisas. Mas eu tenho a escolha de, opa, eu posso chamar alguém, eu posso fazer tal coisa. Agora, às vezes você está no meio de tanta gente e se sentindo solitário. E era isso que eu estava naquele momento, rodeada de muitas pessoas, mas totalmente solitária. Hoje eu me coloco na condição de escolher estar sozinha ou não. E voando. A nossa profissão, né, eu lembro de dizer isso, né, que é extremamente solitária. E é mesmo, né? A gente não tem oportunidade, às vezes, de dizer, eu tenho um paciente assim, eu tenho um paciente assim, hoje eu estou ferida com a dor do meu paciente, né? Porque a gente sangra também. Nossa, né? Estar nessa cadeira, nessa posição, né, de ser o profissional que vai escutar aquela dor, né? Muitas vezes a gente sai sangrando. Né? E não é algo que se possa resolver e você percebe que você fez o seu papel e que as cicatrizes vão aparecer de forma diferente, mas parece que a dor é a mesma. Então, quando essa solidão vem, por vezes ela também vem em forma de dor. Né? Eu sei que você já se doeu muitas vezes, não só pela solidão, mas também principalmente pela incompreensão. Porque faz parte doer, faz parte deixar de doer, faz parte continuar doendo, faz parte ter cicatrizes e faz parte, inclusive, que as feridas continuem abertas. Mas eu não preciso permanecer no sofrimento, né? Nunca. É só a dor, mas permanecer no sofrimento e não. É a dor do crescimento. Sim. Você consegue perceber que você continua crescendo? Consigo? Consigo! Só de eu estar aqui. Meu Deus! Isso é um desafio para você, Arlete? Nossa, isso foi dolorido. Perdi até a noite de sono. Então isso é sofrimento. Vamos te diagnosticar. Nós estamos aí com uma questão de ansiedade. Vamos tornar público que ela é ansiosa, gente? Não, nem um pouco. É só a expectativa. Vamos colocar numa linguagem bonita, né? Expectativa. Eu não estava ansiosa. Só estava com expectativas de como fosse esse momento. Mas é sofrido porque é novo. Tudo que é novo nos assusta, né? E aí aquilo que por ser novo e o medo, né? Nossa, como vai ser, o que vai acontecer, a necessidade da segurança, né? A segurança. Isso faz com que, em muitos momentos, a gente desista, né? E aí, aquela ansiedade, né? Então, eu vou me esquivar, eu não vou não, aconteceu alguma coisa... Não, eu vou me permitir isso, eu vou me permitir essa experiência, né? Ela é minha, ela é única, né? Muitas pessoas podem pensar o que quiserem sobre esse momento, mas o que eu estou vivendo aqui é meu, é único, e é uma superação de alçar novos voos, está permeando em um universo que eu jamais me imaginaria estar, né? Na frente de câmeras, imaginar que, sabe, tipo assim, o mundo todo pode me ver. Gente, a minha mãe deve estar muito orgulhosa de mim lá no céu, né? Eu tenho certeza que ela tá. Porque isso também a psicologia me permitiu, né? Ver
a minha mãe orgulhosa, feliz com a conquista da filha dela. Então, eu acho que é isso. É se permitir e viver as experiências. E entender que tudo é possível. Eu tô entender curtindo. que tudo é possível. É possível. Arlete, fala um pouquinho mais da sua experiência, vamos dizer assim. Ai, meu Deus. Não, da sua, é porque, né, quando, né, você fala da sua terapia, passou um filme na minha cabeça, né? Eu sei que é clichê essa fala, passou um filme, né? Mas há 10 anos atrás, né, eu jamais pensei isso. Então a gente está testemunhando algo muito, muito novo aqui, né? Então, da experiência de paciente, depois da experiência de profissional, e agora um novo momento que a gente nem sabe qual é, e que nem precisa saber qual é, mas saber que a gente está vivendo e conseguindo nos expor. Sim. Dessa forma. Uhum. O que, igual eu te falei, eu não imaginava isso, jamais, né? A questão da exposição, né? Até mesmo pela minha história de vida e tudo mais, sempre muito tolhido, né? Não, nada era permitido. Então, estar nesse lugar aqui hoje, né? Falar abertamente, né? Dessa maneira e sem ter noção do que isso vai atingir, se isso vai inspirar alguém ou se isso vai ser motivo para críticas, enfim, né? Mas até esse momento, Liliane, o seu convite, quando você trouxe essa possibilidade para mim, eu fiquei me perguntando, né? Os gatilhos, né? Da terapia lá, né? Será que eu posso? Será que eu tenho condição disso? Ou será que eu mereço estar nesse lugar? Porque até a questão do ser amigo, de ter amizades, isso foi muitos encontros, muitos momentos da minha terapia com você na época, né? Que era uma dificuldade também por causa da questão de não se permitir, inclusive ter amigos, né? Ter pessoas próximas, criar vínculos. Então, quando eu recebo um convite com esse olhar e esse cuidado e me colocando num lugar de amiga, né? Isso é... Mas você entende que eu continuo acreditando? O tempo todo. É por isso que você me chamou, né? É por isso que você me chamou. Porque... Deixa eu ver o que vai dar isso, né? Deixa eu ver o que vai dar. Eu acredito nela. Arlete, me fala algo da sua experiência enquanto literatura, enquanto crescimento pessoal, que de alguma forma tenha te marcado. Nossa, eu acho que mesmo sem saber muito bem, né? Eu acho que talvez, né, da mesma forma que você, aquela menininha lá de trás, né, que ainda crua e não entendia, foi atraída pelo nome, né, da psicologia. Eu acho que o que me fez talvez caminhar foi a vontade de aprender, de estudar. Então, não diferente de você, eu também sempre fui muito pobre, né? Pobre não somente nas questões financeiras, mas de oportunidades também. Então,
E quando eu era aluna, eu não era uma aluna, né, no fundamental e tudo, eu não era uma aluna muito boa, eu era uma menina travessa, né? Tem algumas histórias muito bacanas que hoje, quando eu estou no consultório, eu vejo os pais ali no desespero e eu penso, gente, aquilo era vida, né? Talvez era aquilo que tivesse me salvado em alguns momentos. Mas quando eu entendi a importância do estudar, do aprender e de onde isso podia me levar, eu comecei talvez a desenvolver ali, né, o sonho de querer ser alguém, de fazer uma faculdade. Tanto é que a minha primeira faculdade não foi a psicologia, porque eu não tinha condições de pagar e eu não tinha condições de ir para outra cidade para fazer, e eu fiz a pedagogia. E eu tive um professor fantástico, né, que ele me despertou o desejo pela história. E foi através dos livros de história que eu comecei a entender um pouco mais a organização, né, da sociedade, e aí, a partir dessas leituras, eu comecei a entender que existia padrões, existia controle, existia razão, né, e que esse universo dos livros e da literatura poderia te tirar desse aprisionamento. Então foi a partir daí, eu acho que quando eu entendi que realmente o estudar poderia ser libertador. Então, assim, são vários autores, assim, eu gosto muito de poemas, eu gosto de Carlos Drummond, eu gosto de... eu gosto de muita gente. Eu gosto da Liliane, a autora. Tá, não vale. Mas vale, ué. Você me perguntou, é inspiração. Então vamos brindar esse momento, porque eu termino fez até barulhinho, muito chique. Dizendo que acreditar é preciso. Mas antes de qualquer coisa, Arlete, eu aprendi a acreditar em mim. E esse foi o maior voto de confiança que eu já tive na vida. Quero saber como você termina. Eu termino acreditando. Acreditando que é possível. E entre acreditar e viver, eu fico com os dois. Eu também. Não tem escolha. O vinho é de onde mesmo? Aspen Winehouse. Essa coisa aí que eu não preciso falar, que é da Isabela e do Cicim. Um brinde para eles. Isso, obrigada, Arlete, Isa. muito obrigada. Eu que te agradeço. Gratidão pela vida. Eu que te agradeço.